bola, deram uma relaxadinha e agora prestem um pouco de atenção aqui para a gente começar a dar uma olhada em termologia. Mais uma vez, é uma física que tu já conhece. E a termologia começa, na verdade, mais especificamente com a termometria, que é aprendendo a medir temperatura e as suas escalas. Lembra delas? E antes de começar propriamente a matéria para valer, vamos dar uma olhadinha nos conceitos básicos, assim como nós fizemos, né, na física B e até na física C, olhando a base, que era o átomo, né, para depois dar sequência na matéria. Então, já que a termologia estuda os fenômenos relacionados à temperatura e calor, é fundamental ter noção, né, do que é temperatura e do que é calor. Aliás, na última aula, quando eu falei do átomo e falei da eletrosfera vibrante, né, eu já tinha dado uma dica sobre temperatura. Quando a gente fala em temperatura no dia a dia, a gente não percebe que estamos falando de quantos átomos estão vibrando. Né? A gente está mais preocupado com o nosso conforto, bem-estar, está quente, está frio. Mas na física não. Na física, temperatura mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, quando tu olha o corpo, tem a sensação de que as moléculas estão ali paradas, mas é que o teu olho não pode captar. Mas as moléculas estão em constante vibração. E essa vibração é a medida da temperatura, certo? Então não se esqueçam, temperatura mede a agitação das moléculas, certo? Calor. O que é calor? Ah, eu estou com calor, eu estou com frio. Não é dessa sensação que eu estou falando. Quando a gente fala em calor aqui na física, estamos falando da energia térmica que está se deslocando de um corpo para o outro. Tu sabe que se tu está na frente de uma geladeira aberta, tu vai sentir aquele geladinho. Isso significa que o teu corpo está perdendo calor, né, para a geladeira. Quando tu está na frente de uma lareira, no inverno, tu sente o calor da lareira te atingindo, né? É daquilo que eu estou falando, não é algo que se possa ver, mas dá para sentir, certo? Dá para sentir o calor fluindo. Então, quando a gente fala em calor, tecnicamente, estamos falando de energia térmica. Se eu falo energia térmica, é energia relacionada à temperatura, que era o que nós estávamos vendo. Então, a energia térmica é energia relacionada à vibração das moléculas em movimento. Então, um corpo quente lá, isolado, ele não tem calor. Ele tem alta temperatura se ele está quente, né? Se eu libero ele para interagir com o ambiente, aí sim eu vou ter calor fluindo a partir dele. Então não esquecer que o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Popularmente falando, o calor flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Mas a geladeira faz o contrário. Pois é, a geladeira usa outros processos físico-químicos para conseguir driblar isso que é o natural, né? Naturalmente o calor sempre vai do quente para o frio, do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Quando nós falamos, os corpos estão em equilíbrio térmico, o que nós estamos querendo dizer? Que eles têm a mesma temperatura. Só isso. Equilíbrio térmico é estar na mesma temperatura. E não precisa ser só 2 corpos, né? Pode ser 1000 corpos, estão em equilíbrio térmico. Todos têm a mesma temperatura. E não se esqueçam que na natureza os corpos têm a tendência de entrar em equilíbrio térmico. Então largou o copo de suco gelado e a xícara de café quente num dia qualquer. Quando tu voltar, a temperatura do café, a temperatura do suco e a temperatura do ambiente ali em volta, toda, né, vai ser a mesma. Porque existe essa tendência natural. Então, os corpos têm a tendência natural de atingir o equilíbrio térmico. Vou fazer esse comentário aqui. Os corpos têm... Professor, mas então por que se pegar o copo do suco, virar com a tua mão, vai parecer que está mais gelado? Daí que está, na verdade, o problema, André, é que tu teria que ver quanto tempo tu deixou eles parados lá. Certo? Se tu deixou eles tempo suficiente, não vai haver diferença. Agora vamos analisar mais atentamente a tua colocação. Imagina um copo de água e um copo de éter. Os dois ali abertos, certo? Há tempo suficiente para que eles atingissem a mesma temperatura. Quando tu for derramar a água e o éter na mão, tu vai ter sensações totalmente diferentes. Porque a água não evapora tão rápido. Então vai dar a sensaçãozinha de gelado, né? Mas não tanto. Agora o éter, ele evapora muito facilmente. Quando ele bater na tua mão aquecida, ele vai ferver, vai evaporar e vai dar a sensação de estar muito mais gelado, mesmo originalmente eles estando à mesma temperatura. É algo similar com o que acontece aqui, ó. Eu boto a mão aqui nesse parafusinho, ali não vai dar de ver, mas eu boto a mão na maçaneta da porta.
parece que está geladinha. Eu boto a mão na madeira, parece que está um pouco mais quente, mas não pode ser. Elas estão em equilíbrio térmico. O que está acontecendo? É que o coeficiente de condutibilidade térmica da maçaneta é maior do que o da madeira. O metal conduz calor mais rápido do que a madeira. Então a minha mão esfria mais rápido em contato com a maçaneta do que com a madeira, causando a falsa impressão de que ela está mais gelada, mas não está. Certo? Então é possível que a sensação que a pessoa vai ter de temperatura não seja honesta em relação à temperatura. Certo? Boa colocação, garoto. Muito bom. Então os corpos têm a tendência, nome feio, os corpos têm a tendência de atingir o equilíbrio térmico. É só um comentáriozinho ali, tá, pessoal? E assim, ó, eu achei legal, tanto a colega pediu, quanto um colega me lembrou aqui, o professor faz a letra maior, que lá de longe às vezes é ruim de ler. E eu vou tentar fazer, como vocês perceberam, eu vou tentar fazer a letra um pouco maior, mas eventualmente uma coisinha ou outra eu sou obrigado a encaixar no cantinho, tá? Aí vocês façam um esforcinho aí. Fica à vontade, Ana, fica à vontade.